E aí, pessoal? Vamos lá. Seguinte, se você caiu nesse vídeo aqui, eu recomendo que você volte ao primeiro vídeo. Lá tem o link para o caso clínico. Tente resolver o seu caso clínico sozinho. E depois volte para assistir e compare o seu raciocínio com o meu raciocínio. A gente vai tentar encontrar onde há interseções e onde há raciocínios que são diferentes, mas que a gente consiga chegar numa solução comum, ok? O senhor Hilliard, ele tem 81 anos e é levado até a UPA por causa de uma falta de ar. A gente ainda não tem nenhum dado clínico sobre o problema do paciente, exceto os seus sinais vitais. Lembrando, ele está levemente taquicárdico, frequência respiratória no limite superior, afebril, pressão normal e saturação de oxigênio normal em ar ambiente. Esses dados todos foram feitos pela enfermagem e foram passados para você na ficha de atendimento. E agora você vai chamar o Hilliard para ser atendido. Eu até fiz umas anotações aqui, porque acaba me ajudando como um guia aqui. E aí eu já fiz um desenhozinho aqui do Hilliard. E aí você percebe que o Hilliard está sendo acompanhado de sua cuidadora. E que o Hilliard, ele aparenta ter a idade que você viu na ficha, ele parece ter mesmo 81 anos, que apesar dele não estar usando um andador ou uma muleta, o andar dele é lento, e de que quando ele se senta na maca para ser examinado, ele percebe que ao subir aquelas escadinhas, né, a fazer esse caminho, subir as escadinhas, você percebe ele levemente ofegante. E ele está acompanhado, então, dessa senhora, que é uma cuidadora de idosos. Está aqui o Hilliard, está aqui a cuidadora. Então vamos lá. Continuando com os nossos insights, a gente pode dizer o seguinte: antes mesmo da história ser feita e do exame físico ser feito, uma série de possibilidades surge na nossa cabeça e a gente começa a raciocinar sobre o problema. A gente não quer fechar prematuramente o diagnóstico. Então, no momento, eu estou aberto a uma série de possibilidades, embora eu já consiga imaginar coisas mais prováveis ou menos prováveis. Nos vídeos anteriores, a gente tinha citado 4 possibilidades. Algum problema cardíaco, eu tinha colocado síndrome coronariana aguda com dispneia sendo um substituto da dor no peito, ou insuficiência cardíaca, uma pneumonia comunitária, uma doença anêmica, e isso estivesse causando a falta de ar, e essa falta de ar fosse causada por uma acidose. Uma acidose por uremia, uma acidose metabólica por sepse, por hipoperfusão, não sei. A gente vai tentar descobrir, conforme as informações vão chegando. Bom, nesse parágrafo pequenininho, a gente tem algumas coisas muito importantes, mas principalmente a gente está tendo algumas informações que são muito importantes, não para o diagnóstico, pelo que você observa, mas sim pelo prognóstico. Atender um paciente mais idoso significa um risco maior de complicações, um risco maior de internação, de tempo de internação, inclusive um risco maior de morte, porque envelhecer é se tornar mais frágil, ok? Isso é uma ideia baseada nas nossas observações. Quando a gente se torna mais velho, a gente se torna mais frágil. A gente não quer se tornar mais frágil, então todo o trabalho feito de uma geriatria preventiva é não nos tornar frágeis. E aí vale a pena a gente citar e falar brevemente neste vídeo sobre essa síndrome da fragilidade. Síndrome da fragilidade ou simplesmente fragilidade. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo assim,
todo idoso maior de 65 anos é frágil. Não, não, não. Eu estou querendo dizer é que envelhecer é ir em direção à fragilidade e a gente não quer isso. Então, uma série de medidas tem que ser tomadas, inclusive antes de chegar nos 65 anos, para que a gente não se torne frágil. Mas o que que eu quero dizer quando eu digo que alguém é frágil ou quando eu digo que um idoso é frágil? De forma bem geral, fragilidade é redução de reserva fisiológica. Eu vou dar um exemplo que eu costumo sempre dar. Quando a gente é jovem, a gente é um elástico novo. A doença estressa esse elástico, né? Então, eu tenho um elásticozinho, uma liguinha, por exemplo, aquela liguinha de dinheiro. Então, a doença, o que que faz? A doença pega esse elástico e estica esse elástico, ao ponto de quase arrebentar. Só que esse elástico, ele tem reserva fisiológica. Ele tolera esse estresse da doença, a tal ponto que esse elástico não arrebenta, e quando o estresse acaba, esse elástico volta para o seu ponto inicial. Ele continua elástico. O elástico, quando envelhece, ele perde essa reserva de capacidade. Então, ele tem um risco maior de quanto mais velho, mais frágil, menos resistente ao estresse do esticado do elástico, e mais facilmente esse elástico se rompe, morre, ou perde a sua função depois que você solta. E aí ele fica um barbante. Ele não é mais aquele elástico que volta à sua posição original. Então, dito de outra forma, de uma forma talvez mais técnica, né, é uma redução progressiva, e isso é interessante. Existem estágios pré-fragilidade, então não é um 0 ou 1, né? Existe um processo ali das reservas fisiológicas. Reservas fisiológicas. E, por causa disso, da definição até usa o termo resiliência do organismo. Resiliência do organismo. Legal, né? Essa perda de reserva fisiológica, então, como já exemplificado pelo que eu comentei com vocês, ela acaba deixando a gente mais vulnerável, nos torna mais vulneráveis ao estresse. E aqui a gente está falando do estresse orgânico, nesse caso, do adoecimento. Né? Vamos botar aqui, doença. E aí nos tornamos mais vulneráveis. Esse idoso tem um risco maior de morrer. Então, estar frágil é um marcador prognóstico, é um sinal de prognóstico. Então, fragilidade é um sinal preditor. Predição é um sinal preditor clínico de desfechos ruins, de coisa ruim mesmo, de desfechos ruins. Então, um idoso frágil, ele tem um risco maior de complicar, ele tem um risco maior de ficar mais tempo internado, ele tem um risco maior de morrer durante a internação. Mais complicações, mais internação,
E fiz um desenho da morte. Eu gosto de desenhar ele assim. A foice dele aqui, ó. E mais morte. Então, voltando, alguém envelhecido, ou que parece ser mais velho do que está dito lá no documento, pode ser um sinal de fragilidade. Pode ser um primeiro sinal de fragilidade. Hoje em dia, a gente recomenda, as sociedades de geriatria recomendam que durante o atendimento desse paciente na urgência e emergência, que vai ser admitido, que a gente consiga investigar a possibilidade de fragilidade para nos preparar para esta internação. E aí existe uma série de scores que a gente pode utilizar. Eu tinha colocado aqui como exemplo, vou botar uma cor um pouco, essa aqui mesmo. É o CFS, que é o Clinical Frailty Scale. Vou botar aqui uma cor. Bosta. Aqui. Clinical Frailty. Opa. Não. Como é que escreve frailty? Ei, fudeu. Acho que aqui é I, cara. Frailty Scale. E nessa escala você coloca quão funcional é o paciente. Então vai desde um paciente superativo até um paciente totalmente dependente. E aí tem uma escala ali, se eu não me engano, é 1 a 9 ou 0 a 9. A gente checa isso depois, essa informação. Mas é um instrumento que pode ser utilizado, que se recomenda ser utilizado na admissão de pacientes idosos na internação. E isso é feito, até coloquei aqui, idealmente, qual que é o ideal? O ideal, nas primeiras 24 horas de internação, ou no máximo nas primeiras semanas de internação. Ok? E o que me importa, então, é o quanto ele é capaz, e tem a ver com coisas físicas. Então, quando eu vejo o Hilliard vindo até a mim, eu coloquei o uso de andador e muleta. Andador e muleta limita a capacidade física do meu paciente e deixa ele mais frágil. Vocês vão perceber que fragilidade está muito relacionado à massa muscular. E não é à toa que hoje em dia existe uma recomendação da gente manter uma massa muscular enquanto jovens para quando a gente envelhecer, a gente partir de um ponto mais alto, porque também envelhecer é perder massa muscular e uma dificuldade maior de ganhar massa muscular. E aí você vê que ele não usa andador e muleta, e esse andar lento também pode ser um sinal de fragilidade. Obviamente, o Hilliard parece, como ele foi na UPA, ele está doente de forma aguda. Então, quando eu defino fragilidade, essa avaliação, nos primeiros momentos, quando o paciente interna, é eu avaliar isso aqui. O estado funcional deste idoso nas últimas 2 a 4 semanas. Então, eu vou perguntar, me conta como que estava seu Hilliard, eu vou pegar para a cuidadora aqui e pergunto para ela, me conta como é que ele estava antes de adoecer, como é que ele estava em casa, como é que ele era em casa, ele precisava de ajuda para quê dentro de casa? E fora de casa, ele consegue fazer o quê? O que ele, não é nem o que ele consegue, mas o que ele pode fazer, o que ele estava fazendo. E aí eu vou perguntar para essa cuidadora aqui, para ele, para a gente ver como é que era o estado funcional dele antes do adoecimento, porque obviamente o adoecimento faz com que ele perca capacidade funcional. Então eu quero saber se ele já era frágil antes do adoecimento, né? Para ter uma ideia clínica um pouco mais próxima daquilo que a gente está falando, eu vou
mostrar isso aqui, isso aqui é um dos, isso aqui é um dos possíveis descrições de fragilidade e que eu acho talvez a mais interessante porque é a mais próxima da clínica. É a síndrome fenotípica de fragilidade. Porque quando a gente olha a definição fisiopatológica e fala assim, é uma diminuição de reserva fisiológica, é um negócio meio genérico, né? E eu não consigo... Diminuição de reserva fisiológica, mas como assim? Como é que... Bom, essa síndrome fenotípica de Fried e colaboradores, et al., ela tem alguns critérios que estão aqui mostrados. E aí tem perda de peso não intencional, perda de peso involuntária, involuntária, história de perda de peso involuntária, queixa de fadiga ou exaustão, teste de preensão manual para definir diminuição de força muscular. Então tem um aparelhinho assim, ele tem um reloginho aqui assim, e ele tem uma pecinha aqui assim, e eu tenho que apertar essa pecinha para dentro, e aí tem uma força. Tá? Conforme eu aperto, eu vou ter mais ou menos força. Essa é a força de preensão manual. Tá? Vou desenhar uma mão aqui assim, ó. Certo? Força de preensão manual. Preensão manual. Opa, estava aqui atrás. Isso. E um outro detalhe clínico é a observação de uma marcha lenta. O paciente anda devagar e ele tem um nível, então, de atividade diária reduzido. Nível de atividade reduzida. E aí, o que é dito é, se eu tiver pelo menos 3 ou mais, isso aqui é igual a fragilidade, tá? O paciente perdeu peso, tem diminuição de força de preensão manual e anda devagar. Isso já define clinicamente como um idoso frágil. Os pacientes que têm 1 ou 2, eles são considerados como os pré-frágeis. Ok? Massa. Então, olha só que legal. Então esse primeiro parágrafo da definição da história está muito relacionado às observações que o médico fez enquanto via o Hilliard chegando para ser atendido. Desde então, a gente tem uma série de informações úteis para a gente tentar imaginar o problema do paciente e como que o paciente está. Olha só, e eu estava esquecendo da cuidadora. E é interessante porque isso aqui pode significar... mas o que significa então a presença da cuidadora? Não está na definição de fragilidade ter uma cuidadora, né? Como um detalhe clínico, mas é algo que chama atenção por 2 coisas que me faz pensar. Bom, ele precisa de uma cuidadora porque ele já é dependente, porque um idoso independente não precisa de cuidador. Então, se o filho, a filha, acha que ele tem que ter um cuidador, isso já é um indicativo de que ele não é totalmente independente, principalmente para as atividades instrumentais de vida diária. Então, a presença de uma cuidadora já demonstra isso. E o fato dele estar passando mal sem a presença de familiares juntos, e sim de um cuidador, pode significar um suporte social ruim. Tá? Não vamos julgar a família de seu Hilliard, dizendo, vamos botar o seu Hilliard no asilo, não dão moral pro velhinho. Não, calma. A gente não sabe da história ainda, não sabe o que está acontecendo. São só
possibilidades, especulações que a gente pode fazer durante esse atendimento, tá? E um último detalhe é isso. Lembrando novamente, eu sempre falo isso e volto a repetir. Eu não vejo dispneia. O que eu vejo é que ele está levemente ofegante. Quando eu percebo o paciente levemente ofegante, o que eu costumo fazer é perguntar: o senhor está sentindo falta de ar? Ok? Porque o que é importante para dizer que alguém tem falta de ar é o relato do paciente e não o que eu vejo, e não a resposta fisiológica, comportamental do corpo frente à dispneia e às causas da dispneia. Então, isso é importante. O que eu estou vendo aqui, levemente ofegante, é o uso de tórax para respirar, às vezes com ou sem musculatura acessória. Eu estou usando muito o tórax, não estou usando mais o diafragma, eu não estou com aquela respiração relaxada diafragmática, mas sim com a respiração forçada de tórax. Isso não é dispneia, isso é aumento do trabalho ventilatório. E a gente vai ver isso na hora que a gente for continuar falando sobre dispneia nos próximos vídeos. Valeu? Valeu. Um abraço. Ajuda nós. Tamo junto. Até o próximo vídeo.